Existe uma pergunta que muita gente faz, mas poucas pessoas respondem com honestidade. Por que algumas pessoas passam anos dentro da fé e parecem não crescer espiritualmente? Elas frequentam ambientes religiosos, conhecem as histórias bíblicas, até falam sobre Deus, mas algo parece estagnado na vida. Jesus abordou exatamente esse problema no Sermão do Monte, quando ele disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, como consta em Mateus capítulo 5, versículo 6. Talvez o problema não seja a falta de informação espiritual, talvez seja a falta de fome espiritual. E nesse episódio da nossa série Sermão do Monte, nós vamos entender o que Jesus quis dizer com fome e sede de justiça. Nós vamos entender o significado dessa declaração, por que o crescimento espiritual está diretamente ligado ao desejo do coração e o que pode estar impedindo muitas pessoas de avançarem na fé. E no final, você talvez perceba que o crescimento espiritual não depende apenas de conhecimento, depende do desejo profundo por Deus. E essa declaração faz parte das bem-aventuranças que abrem o Sermão do Monte em Mateus capítulo de número 5. E Jesus começa descrevendo o caráter daqueles que pertencem ao reino de Deus. Primeiro ele fala sobre pobreza de espírito, que é reconhecer a necessidade de Deus. Fala também sobre os que choram, que é uma condição sensível diante da realidade espiritual. E depois ele menciona os mansos. Então ele chega a essa declaração: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E essas imagens, elas eram muito fortes para quem ouvia Jesus naquele contexto, naquele cenário. Porque fome e sede não eram apenas metáforas distantes, não. Eram experiências reais e intensas. Porque quando alguém tem fome ou sede de verdade, isso se torna uma prioridade absoluta. E é exatamente essa intensidade que Jesus usa para descrever o desejo espiritual. Porque a ideia central dessa bem-aventurança é clara, porque o crescimento espiritual está ligado ao desejo profundo por justiça diante de Deus. Jesus não diz que são felizes os que têm curiosidade espiritual, não, nem os que têm interesse ocasional em Deus, não. Ele fala sobre pessoas que têm fome e sede. Isso descreve um desejo intenso, contínuo e prioritário. É um coração que deseja realmente viver de acordo com a verdade de Deus. Mas o que significa ter fome e sede de justiça? A palavra justiça aqui vai além de questões sociais ou morais externas. Ela aponta para uma vida alinhada com a vontade de Deus. E significa desejar viver corretamente diante de Deus, ver o bem realmente prevalecer sobre o mal, e experimentar a transformação interior, que ela de dentro para fora. É o desejo que a vida reflita o caráter de Cristo. E a Bíblia usa essa linguagem também no Salmo de número 42, que nós lemos: assim como a corça anseias pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. E essa imagem mostra algo muito importante, porque crescimento espiritual não começa apenas com disciplina, não. Mas ela começa com desejo, a vontade de querer realmente crescer espiritualmente, o desejo realmente de conhecer a Deus todos os dias, o desejo sincero realmente de se entregar a Deus. Porque sem fome nós não buscamos alimento, sem sede nós não buscamos água, e sem o desejo espiritual a fé ela se torna superficial. E aqui está um ponto que merece reflexão. Hoje existe muito acesso a conteúdo espiritual, livros, vídeos,
vídeos, podcasts, estudos bíblicos, nunca tivemos tanta informação disponível, mas a informação não é a mesma coisa do que transformação. Muitas pessoas sabem muito sobre fé, mas elas desejam pouco a presença de Deus, porque a vida espiritual ela pode se tornar apenas mais um hábito cultural, algo que faz parte da nossa rotina, mas que não ocupa o centro do nosso coração. Jesus ele aponta para algo totalmente diferente. Ele descreve pessoas que anseiam por justiça como alguém que precisa de comida e de água. E esse nível de desejo, ele muda completamente as nossas prioridades, ele muda as nossas decisões e muda o nosso modo de viver, porque a gente começa a enxergar realmente os padrões de Deus e o nosso coração deseja realmente viver de acordo com esses padrões. Então, como desenvolver essa fome, essa sede espiritual? Algumas atitudes aqui podem ajudar. Primeiro, avalie as suas prioridades. Aquilo que realmente desejamos ocupa espaço no nosso tempo e nas nossas escolhas. Segundo, alimente a sua vida espiritual de uma forma intencional. Tempo com a palavra de Deus, com a oração e a reflexão e meditação das Escrituras não são apenas obrigações religiosas, e não somente os líderes e pastores têm essa responsabilidade, não, mas são meios pelos quais o coração se aproxima de Deus. E terceiro, peça a Deus que desperte esse desejo em você, porque às vezes o problema não é a falta de conhecimento, mas é um coração distraído, e Deus pode renovar esse desejo e Ele quer. Talvez você esteja anos andando no Evangelho, talvez você tenha experimentado, visto muitas coisas, mas talvez você não sente aquela sua chama do início, aquela vontade, aquele desejo, mas peça para Deus, porque Deus, mais do que ninguém, é o maior interessado que essa fome, que essa sede, que essa chama de você buscar possa estar acesa dentro de você. Talvez uma das verdades mais profundas dessa bem-aventurança seja esta, porque Deus promete satisfazer aqueles que buscam de verdade, porque Jesus ele diz que eles serão fartos. E isso não significa perfeição instantânea, mas significa que quem busca Deus com sinceridade encontra transformação ao longo do caminho. Porque o vazio espiritual muitas vezes não é o resultado da ausência de Deus, não, mas é da ausência de busca. Porque realmente nós que temos que ter Deus, ele está lá em todo o tempo, está nos vendo, está conosco, mas só que somos nós que temos que ter a iniciativa de buscar-me-eis e me achareis, e serei achado de vós, quando me buscardes de todo o vosso coração. Batei, e dar-se-abrir-se-á, e dar-se-vos-á o que for, mas aí a nós que temos que ter a atitude de buscar ao Senhor. Nós que temos que ter a atitude de bater na porta para que a porta se abra, porque muitas vezes é a ausência de busca, e essa busca somos nós que temos que nos levantar, não aceitar a nossa vida espiritual do jeito que ela está, buscar a Deus e pedir por renovação e clamar para que a fome e sede de justiça possa estar dentro de nós, porque quando o coração realmente deseja a justiça de Deus, algo começa a mudar e acontecer, e essa algo é totalmente notório e visível, porque a bem-aventurança da fome e sede de justiça nos ensina algo essencial. Crescimento espiritual não começa com aparência religiosa, não. Começa com um coração que deseja profundamente viver segundo a vontade de Deus. Jesus promete que esse desejo ele não será ignorado, porque quem busca a justiça de Deus não permanece vazio, pelo contrário, ele será satisfeito. E no próximo episódio da nossa série Sermão do Monte, nós vamos explorar uma outra declaração que Jesus que fala diretamente sobre a questão
questão do coração humano e das nossas atitudes, de como nos devemos nos portar. Nós vamos entender sobre o que Jesus quis dizer quando ele fala que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. O que Jesus queria explicar e ensinar? Qual a profundidade dessa declaração de Jesus? E é isso que nós vamos ver no próximo vídeo. Para você que chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E até o próximo vídeo.